O Valor Universitário é um projeto do canal, que você aqui já falou, né? Canal Valores. E a gente tem uma proposta no canal de falar de alguns assuntos. Eu sou formado em economia e com certeza a gente falar sobre finanças, né? Esse é a base, é a principal coisa que a gente fala lá no canal. Mas também a gente vai falar no canal sobre comportamento, educação, tecnologia e empreendedorismo. São assuntos que, com o passar do tempo, eu fui junto com o Rafael, que é o outro, a outra pessoa do canal, que ele também cria conteúdo e ele também, a gente identificou algumas áreas que a gente gosta, que a gente acha interessante. E um dos projetos é exatamente estar falando para vocês, que muitos ainda têm dúvidas sobre o que fazer profissionalmente, e muitos provavelmente não sabem nem o que fazer, nem imaginam, né? E a gente criou o Valor Universitário, Canal Valores, Valor Universitário, para quem ainda vai entrar na universidade e também para quem está na universidade. Então, eu me preparei com diversas coisas que eu acho que, baseadas também no que você me passou, mas a gente aqui, na realidade, vai ter uma conversa. Então, a gente queria agora, assim, tentar escutar de vocês fazerem aí as perguntas daquilo que vocês hoje têm dificuldade, que vocês hoje ainda estão com dúvidas, para que, claro, a gente tentar responder essas dúvidas, né? Porque a gente não sabe de tudo. Idiota esse que acha que tudo sabe e que, mesmo sendo especialista em algum assunto, vai conseguir responder todas as coisas, né, que alguém pode perguntar. Então, eu me ponho aqui, primeiro, como um aprendedor, assim como vocês. Então, eu queria agora escutar vocês, para que vocês possam me dizer as suas dúvidas. E aí, quem é o primeiro? Quem é que vai abrir a boiada? Vai lá. Eu tenho uma dúvida, é assim, porque eu repeti alguns anos e eu já tenho 18 anos, estou no segundo ano. Aí, exemplo, se eu faço a prova do Enem e tiro uma nota boa para o concurso que eu quero fazer. Aí, em questão colegial, eu posso entrar, tirar a ficha 19 e poder entrar na faculdade ou tem que esperar o terceiro ano, coisa do tipo? Pessoal, deixa eu ver se eu entendi. Você já fez 2 vezes no segundo ano? Não, eu repeti 2 vezes. Repetiu Sim. 2 vezes no segundo ano? E estou com 18 anos no segundo ano. Certo. Aí, caso eu queira entrar Então, no na caso, faculdade, você quer adiantar isso para como? Assim, cortar o terceiro ano? Não, você não vai poder cortar o terceiro ano. Não é verdade. Se você for observar da forma normal, como acontece, você vai ter que fazer o terceiro ano para assim conseguir a sua conclusão do ensino médio, e com um documento que é a sua ficha 19, você vai levar na faculdade para poder fazer inscrição em qualquer faculdade. Existem alternativas, como o Samuel falou, de você procurar alguma instituição e tentar adiantar nisso. Assim, uma visão particular minha, a gente não precisa ter tanta pressa assim. É melhor que você espere mais um pouco para poder você concluir seu segundo ano, concluir seu terceiro ano e para você conseguir chegar na faculdade. Por 2 motivos. Primeiro, observando as pessoas, a gente sabe muito bem que a gente, quando está na idade de vocês, a gente tem uma preocupação muito grande de querer se comparar muito com o outro, de querer achar medida no outro para a gente conseguir fazer as coisas. Esqueçam disso. A única medida que vocês têm para fazer alguma coisa são vocês mesmos, certo? Então, se a gente for querer apressar as coisas dessa forma, até porque você tem tempo, né? Às vezes a gente acha que não tem tempo, que acabou, não vou ter que fazer vestibular, eu vou ter que correr logo para que as coisas aconteçam. Na realidade, vocês vão ter tempo para fazer isso, né? Tenha calma nesse sentido, para que você consiga entender o seguinte: você fazer uma escolha melhor, você procurar entender quem você é, o que você gosta, e assim tomar uma escolha para a sua decisão de uma forma mais coerente, mais relacionada com aquilo que você é. Certo? E aí? Mais alguém? Eu tenho uma dúvida. Diga aí. Principalmente assim, já que é para falar de economia ou coisa do tipo, em relação a investimentos, assim, já que o período está tão conturbado e tal, tu acha melhor, tipo, investir, tentar arriscar alguma startup ou esperar o mercado estabilizar para poder investir em algo melhor assim, deixar para depois, investir agora? Quando a gente fala de empreendedorismo, quando a gente fala de startup,
quando a gente fala de empresas, o tempo de a gente fazer alguma coisa é exatamente o tempo de crise, porque é um momento de oportunidades. Então, assim, é uma coisa que é interessante vocês entenderem. Mas o cara que também pode perder tudo se o cara arriscar, né? É tipo, exato, empreender é isso. Empreender e viver é risco, né? Nós vivemos nessa possibilidade do risco constantemente. Ele é um processo que ele é iminente, né? A gente tem que entender isso, que a gente convive constantemente com risco. E no momento de crise, esse risco ele fica mais aparente, né? Todo mundo fala, todo mundo diz, todo mundo de alguma forma você escuta em todos os locais falando sobre crise e em outros momentos a gente esquece muito sobre isso. E aí é o grande diferencial de quem entende como as coisas no mundo funcionam e com as regras do jogo que a gente vive, né? No mercado de trabalho principalmente, ela funciona. A gente não precisa, a gente tem que ter, na realidade, um cuidado constante para que as coisas que acontecem na nossa vida, elas, independente de crise ou não, elas consigam sempre ter a nossa capacidade de superar tudo isso. Tanto no momento que não estamos em crise, como nos momentos de crise. Certo? Mais alguém? Aquela grande dúvida, optar por um curso que dá mais dinheiro ou optar pelo prazer profissional? Isso aí eu preparei um negócio bem legal aqui, que é isso. Sócrates, num momento, ele falou o seguinte: conhece-te a ti mesmo. E o interessante disso é que a principal coisa que a gente tem que fazer para tentar tomar o tipo de decisão, como é teu nome? Adriel, é o seguinte: a gente primeiro precisa se conhecer. Se a gente não saber quem é, se a gente não tem essa noção, se a gente não consegue identificar isso, fica muito difícil dizer se eu vou fazer algo para o prazer que eu tenho ou se eu vou decidir fazer algo para ganhar dinheiro. Então, o que é mais importante no momento que vocês estão? Se conhecer. Esse é o momento de vocês perceberem em relação a tudo que vocês estudam, a tudo que vocês estão vendo, a tudo que vocês fazem, para vocês perceberem que tipo de coisa que eu estudo que isso me faz bem e o que é que não me faz bem. Se você começa a observar isso, se você começa a entender sobre isso, você primeiro vai saber quem é, e aí com certeza, Adriel, não é isso? Você vai fazer algo que você gosta e vai ganhar dinheiro. Entendeu qual é a questão? Então, muitos acham que não porque eu vou fazer advocacia, eu vou cursar direito, não porque eu vou fazer economia, porque na área de finanças eu vou ganhar dinheiro. Ou então o cara acha que vai fazer engenharia, porque é uma das faculdades que são historicamente bem consideradas, né, na nossa sociedade. Ou então medicina, né, que é uma outra bem desejada universidade. Mas eu queria dizer uma coisa: existem pessoas que estão, muitas vezes, a nossa sociedade está querendo nos colocar dentro de caixas. E nós não nascemos para viver dentro de caixa. Quem nasceu para viver dentro de caixa foi boneca, foi boneco, foi carrinho, foi brinquedo. Eles é que vão estar vivendo dentro de caixas, nós não. Nós temos a liberdade de poder escolher e fazer tudo aquilo que nós desejamos. Certo? Vocês têm esse livre-arbítrio, vocês têm essa escolha, a escolha é sua, né? Ninguém deve escolher por você, nem a sociedade, nem os seus pais, né? Eles podem até tentar lhe ajudar, e é isso que eu percebo que vocês entendam. Escutem mais as pessoas que têm mais experiência que vocês, né? É uma parte da vida que a gente está, às vezes o pai da gente quer que a gente faça alguma coisa e a gente não quer fazer aquilo, né? Por diversos motivos. E eu queria dizer para vocês que isso tudo que acontece é porque eles também foram influenciados nisso e estão repassando para nós que nós também devemos fazer dessa forma. O que eu não estou dizendo aqui é que nós devemos, eu agora sou um revolucionário, eu vou seguir Che Guevara. Não é isso, né? Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que a gente tem que entender primeiro quem a gente é, o que a gente gosta, né? Começar a perceber isso e a partir daí começar a fazer essa escolha. Se por acaso for em relação àquilo que meu pai quer que eu faça, que legal, eu estou fazendo aquilo que ele gosta e também aquilo que eu gosto. Mas se for de forma diferente, eu vou ter que seguir aquilo que ele faz ou que alguém da minha família faz porque eu não quero? De maneira alguma.
Agora, como é que eu vou gerar para eles essa confiança de fazer algo? Eu me conhecendo, eu tendo a certeza de quem sou, para a partir daí eu poder justificar o motivo de estar fazendo alguma coisa. Não tem maneira diferente da gente poder fazer as coisas se não dessa forma. A gente vai conseguir fazer com que as pessoas compreendam aquilo que nós somos e assim elas também nos aceitem como nós somos, né? A diversidade, a diferença do nosso mundo está aí. Existem diversas profissões, existem diversas coisas para fazer, cada um faz uma função diferente porque nós somos diferentes. E que bom por isso, porque cada um vai participar do mercado de trabalho, vai fazer aquilo que a gente vai falar um pouquinho sobre isso mais na frente, sobre satisfação, certo? E eu queria que vocês observassem um quadro que eu trouxe aqui. Que é esse? É o seguinte, aqui nesse quadro tem algumas perguntas. Olá, tudo bom? Boa noite, para a gente fazer, né? E eu depois eu vou passar esse material para vocês, né? Com algumas questões aqui que eu vou passar para vocês. E ele diz o seguinte, ó: gosto de fazer e faço. O que é que você gosta de fazer e você faz? Provavelmente comer. Alguém comer, né? Comer é bom, é verdade. E aí, alguém poderia dizer mais alguma coisa que gosta de fazer e faz? Dormir. Dormir é muito bom, né? Dormir é bom, não é bom. Gosto de fazer e não faço. Sempre existe alguma coisa que a gente gosta de fazer e a gente acaba não fazendo, né? E aí, quem poderia dizer uma coisa que gosta de fazer e não faz? Eu jogava videogame, eu gosto de fazer, mas ultimamente não tenho feito. E aí? Ninguém tem problema. Não gosto de fazer e não faço. Não gosto de fazer e faço. Não gosto de fazer e faço. Então existem coisas que a gente gosta, não gosta de fazer e faz, né? Como estudar química, como estudar física. Exatamente. É um sapo, né? Vim pra escola, exatamente. Vim pra escola. É o orgulho de colégio. Exatamente. E também tem coisas que eu não gosto de fazer e eu também não faço. Esse quadro ele é muito interessante, porque ele faz com que a gente repense todas as coisas que a gente faz. Não é interessante? E que tal essa dica para vocês, a partir de hoje? Vocês têm esse quadro e tudo que vocês com o tempo vão percebendo o que é que você gosta de fazer e faz. Coloca lá. O que é que eu gosto de fazer e não faço? Coloca lá. E a partir daí você vai ter ali basicamente informações sobre quem? Sobre quem é você, sobre o que você gosta, sobre o que você necessita, né? Muitas vezes você necessita de algo, mas você ainda não está fazendo. Coloca lá. É um quadro que dá para você uma percepção clara de quem você é. Então, Adriel, fica essa minha dica para você e para todo mundo, para fazer esse quadro, né? Depois eu vou passar isso para vocês, a partir daí, colocar em prática. Eu queria dizer uma coisa para vocês, isso serviu para mim e eu acho muito importante. Nada nesse mundo existiu por pessoas que só tiveram ideias. As coisas que existiram nesse mundo foi por causa de pessoas que fizeram. Ter ideia, todo mundo tem. Todos nós aqui pensamos, correto? Todo mundo aqui pensa, todo mundo diz algo. E vocês não, muitas vezes, cara, eu tive essa ideia e daqui o outro cara tá fazendo, meu irmão, eu tive essa ideia. E alguns ficam, poxa, minha ideia, velho, minha ideia ali tá sendo feita. Na verdade, eu ficaria triste. Minha ideia está sendo feita. Não é? E muita gente hoje está vivendo numa sociedade onde as pessoas veem a ideia que você pensou e ela realmente está ali achando que legal, bicho, a minha ideia. Tá vendo? Tá vendo, meu pai? Tá vendo? Meu irmão, diferente. Então, isso que eu estou trazendo para vocês é para que vocês entendam isso. Quando vocês pensarem em algo, primeiro façam feito eu. Ande com um bloquinho, post-it, bota na parede, minha ideia. E a partir daí, a gente faz o seguinte, olha para aquela ideia. E aí, o que é que eu tenho que fazer para que essa ideia ela se torne realidade? Eu tenho que fazer. Vai lá e faz. Vai lá e faz. Porque senão, a gente não se descobre. A gente faz coisa que não anda na vida só fazendo as coisas que os outros escolhem por nós. E que é interessante, isso é normal de cada um de nós, sabe por quê? Quando eu vou lá e faço alguma coisa que meu pai quis que eu fizesse, eu vou lá, fiz aí, deu errado. Tá vendo? Eu fui seguir o que o senhor disse e aí
eu tô triste aqui, eu tô frustrado. Mas se por acaso fosse o contrário, desse certo, você ia estar falando, tá vendo? Que bom que eu segui o Senhor e tal. Tudo a gente coloca no outro. Tudo é o outro. Tudo é o outro. Não, vamos mudar isso. As nossas escolhas, aquilo que a gente faz, está aqui, nas nossas mãos. Então a gente tem que mudar com isso, com essa percepção nossa e ser o coitadinho quando as coisas não dão errado e muitas vezes colocar a culpa nos outros também quando as coisas não dão errado. E uma outra coisa que eu queria dar de dica para vocês em relação a se conhecer é o seguinte: escutar-se. Esse verbo aí, escutar. É começar a olhar para você e entender o seguinte: para um pouco para pensar, né? Para escutar o que você pensa, para escutar os seus pensamentos. Isso é uma excelente dica para você se conhecer. Conversar, né? É você conversar com as outras pessoas, é você tirar dúvida com as outras pessoas, é você começar a conversar com pessoas que realmente são importantes para aquilo que você quer fazer. Não é conversar com qualquer um, porque nem todo mundo é de confiança, não é verdade? Se eu for contar nas minhas mãos aqui, eu conto 5 amigos que eu tenho. Por quê? Porque esses realmente eu posso chegar e dizer, cara, eu estou pensando nisso. Eu sei que eles vão trazer para mim alguma resposta e vão me dizer a verdade. Busquem a verdade. Sempre busquem a verdade. Sabe por quê? Aquela pessoa que vai dar um tapinha nas suas costas e fica dizendo que está tudo bem sempre, está lhe enganando. Queria dizer que os seus melhores amigos são as pessoas que realmente falam a verdade para você. Percebam isso, entendam isso. Por isso que você tem que conversar, né? Perceber onde está ao seu redor. A terceira, observar. E aí eu gostaria de falar 2 observações. Observar as outras pessoas. Perceba nas outras pessoas o que as outras pessoas fazem. Aquela pessoa que você, vamos dizer que você quer fazer, por exemplo, ele falou aqui de startup. Vamos dizer que você tem um cara aí que você hoje está revolucionando com a empresa que criou. Eu vou dar um exemplo de um cara que eu sigo e faço isso, que é Flávio Augusto. Ele é do Geração de Valor. Ele é um cara que hoje comprou o Orlando City e está revolucionando o mercado de futebol nos Estados Unidos. Ele é também dono de umas empresas de inglês, que são franquias aqui no Brasil, que é o WhatsApp. Passou uma reportagem dele semana passada. Ele estava realmente numa reportagem. Então, o que eu quero dizer com isso? Se você tem uma pessoa para observar, observe essas pessoas que vão gerar para você conhecimento naquilo que você quer, né? Comece a observar essas pessoas. É essas pessoas que você tem que observar. E o segundo ponto, observe a si mesmo. Observa, quando é que eu fico chateado? Quando é que eu não gosto de algo? Quando me dizem tal coisa, qual é a minha reação? Qual é a minha atitude quando tal coisa acontece? Né? Então, a gente começando a observar quem está ao nosso redor e também as pessoas que a gente, e a gente mesmo, a gente começa a se conhecer melhor. Isso é muito importante. O outro, conviver. Não tem pessoa que consiga se relacionar com o mundo se ele não consegue conviver com as pessoas. Se ele não consegue olhar para o mundo que está ao redor e começa a conversar. Você precisa conversar, você precisa sair do seu quarto, você precisa gerir melhor o seu tempo para fazer tudo que você precisa, né? Sair com os amigos, né? Isso é muito importante. Conviver, viver, né? Que é uma das coisas que a gente percebe que as pessoas, a gente vive como adolescente no nosso mundinho, e esse mundinho muitas vezes não é saudável, né? Que bom seria se fosse um mundo onde eu estivesse me escutando, mas normalmente fazendo provavelmente muitas e muitas outras coisas que não geram valor pra gente. Outro, relaxar, né? Poder dar um tempo pra você também, né? Às vezes você tem namorada, a namorada fica no pé direto, ou o namorado, né? Tem isso também. Às vezes os pais estão lá, né? Às vezes é um irmão. Então, irmão, vamos andar, vamos ir para um lugar onde a gente convive, que é um lugar onde a gente pode relaxar. Ou então, jogar videogame, no caso dos homens que fazem isso mais, as mulheres sair para conversar, não sei o que as meninas ultimamente fazem. Então, conversar, né? Ficar conversando, não, João. Elas conversam, elas gostam de conversar. Então, assim, fazer coisas que você consegue fazer que vai relaxar, né? Escutar uma música, no caso da foto que a gente está fazendo. Outra coisa que é muito importante, que é baseado no outro quadro que a gente falou. Registrar.
fazer um registro de todas as coisas que estão acontecendo com você, um caderninho, um diário. Eu sei que isso as meninas fazem mais isso, né? Mas é interessante os meninos fazerem. Depois que eu mudei isso, né? Depois que eu quebrei esse paradigma, apesar que minhas anotações são muito mais no post-it, né? Minha anotação um pouco colocou na parede e não tem um caderninho. Mas de alguma forma eu estou anotando, eu estou registrando, eu estou gerando as coisas que eu quero ali, para que eu sempre esteja vendo, como se fosse um espelho, né? O que está aqui dentro eu coloco ali na parede para eu conseguir ver as coisas. E a outra é identificar hábitos. Por que isso é importante? Porque existem bons hábitos e maus hábitos. E eles atrapalham ou ajudam a gente. Então, identificar um hábito, identificar alguma coisa que a gente faz, é muito interessante. Quando eu quero dizer um hábito, por exemplo, eu vou lá estudar, aí quando eu estou estudando, aparece uma mensagem lá no WhatsApp. Aí aparece o desejo de ver o Facebook. Aparece alguém me ligando. Ou então minha mãe está me chamando. Ou então meu irmão está enchendo o saco. Ou então existem muitas coisas que acontecem que atrapalham que a gente consiga fazer as coisas. E identificar essas coisas é bem interessante. E eu queria falar uma coisa para vocês. Essa identificação dos hábitos, eu vou dar um exemplo de um cara que ele trabalhava e ele sempre, quando chegava um certo horário, ele sempre ia na cantina e ia comer um brown, ou ia comer fazer um lanche. E aí ele estava engordando, né? E aí ele queria mudar o hábito dele de estar comendo muito. E ele parou e pensou, será que esse meu hábito de ir à tarde, ir na cantina, comer algo, está ajudando a eu ficar do jeito que eu estou? Aí ele fez essa pergunta e disse, vamos ver se isso é verdade. E aí ele foi, no primeiro dia, depois que vê como é bom se escutar, né? Vê como é bom se observar. Porque ele só foi observar o hábito que tinha no momento que ele prestou atenção no que ele fazia para poder ir gerar uma percepção, né? E aí o que foi que ele fez? Ele sentia vontade. O que é que está acontecendo? Não tem ninguém no meu ambiente, então estou sozinho. Então ele observava que muitas vezes que ele estava sozinho é que ele ia comer, né? Então, e aí já é uma observação. Quando ele chegava lá, ele encontrava sempre pessoas, amigos. Aí ele criou outra teoria. Não, na realidade eu acho que eu não estou indo comer porque eu estou sozinho. Eu estou indo comer porque eu gosto de me relacionar com as pessoas e eu tenho que parar um tempinho para conversar com os meus amigos de trabalho. E a partir daí, ele foi identificando os hábitos que ele tinha. No final das contas, ele conseguiu ver os hábitos que tinha e realmente perceber qual era o motivo, qual era o significado que ali estava fazendo com que ele comesse algo e se aquilo estava prejudicando ou não o que ele fazia. Então eu já estudei, eu estudo, eu faço coisas e eu percebo que muitas vezes nós somos atrapalhados por muita gente quando a gente decide fazer alguma coisa. De certa forma, muitos de nós gostam disso e acham que está fazendo bem para a gente. Outros botam a culpa no outro. Mas eu queria mais uma vez dizer para você que, como dizia o Capitão Planeta, não, vocês não são dessa época desse desenho, com certeza, mas ele dizia que o poder é de vocês. Então, o poder sempre está na mão de vocês. Né? Se alguém está atrapalhando, então, minha mãe, explica para ela, eu não estou, eu tenho que estudar, eu preciso e você está me chamando sempre e eu não consigo fazer isso. Então, vamos fazer o seguinte, eu tenho algo para fazer? Tenho. Então, vamos marcar um horário para eu fazer isso e depois, no horário que eu estiver estudando, você não me chama. Ou então, se eu estou estudando e aquele lugar ali está sempre me atrapalhando, muda de lugar, vai para outro, né? Cria estratégias para você conseguir estudar, para você conseguir fazer aquilo que você quer. Então, identificar os hábitos é se conhecer melhor. Então aí está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dicas minhas, né? Para você perceber o que é interessante para você se identificar. E aí, mais uma vez, Adriel, poder saber quem você é e poder escolher aquilo que vai gerar para você satisfação. Imagina você conseguir viver trabalhando em algo, provavelmente se a gente for num sistema que está há 35 anos, você vai viver da sua vida, saindo todo dia de casa, indo para algum lugar trabalhar, se você não estiver bem, se você não estiver fazendo o que gosta, se você não estiver sentindo satisfação. Não é? Imagina como vai ser. Vai ser um saco, não é verdade?
Então, a gente observa claramente que essa identificação de quem nós somos, ela é muito importante, curto, médio e longo prazo. A gente precisa aprender a fazer isso. A gente sabe que a cabeça da gente só vê o prazo, o curtíssimo prazo muitas vezes. Mas a gente precisa olhar mais lá na frente. Certo? E aí, mais perguntas? Não? Eu tenho. Vai lá, João. Tipo, se você... Uma dúvida que eu tenho é que, no caso de se eu não atingir o que eu quero agora, esse ano, tipo, um conhecido meu, que ele tem mais conhecimento do que eu, claro, tipo, ele fez assim, se você, com a sua nota, você atingir um curso que esteja, digamos que, dentro da sua área, parecido com o que você quer, você entra na faculdade e tipo aqui você vai estar estudando também para conseguir tipo no próximo ano atingir o que você quer. Isso é uma boa alternativa. Em alguns casos, deixa eu dar um exemplo. Isso é bom nas áreas de engenharia. Por quê? E nas áreas que têm afins em relação a exatas. Por que isso é bom? Porque você não vai... Irmão, a gente é acomodado. Muitos de nós podem querer passar de ser, poxa, não passou, vou fazer nada no próximo ano, vou deixar para lá. E às vezes você conseguiu passar numa faculdade, né, onde você conseguiu estar relacionado, próximo àquilo que você quer, e você continua estudando, né, continua dedicado a fazer aquilo, isso é muito bom. Ao meu ver, isso é muito bom. Então, muitas vezes tem a alternativa de você na própria faculdade trocar de curso. Em alguns casos é complicado. Então, assim, é uma coisa a se avaliar. Não é dizer, é bom perfeitamente. Não, depende do caso. Vai depender do que você quer fazer, vai depender do que você é e do que você procura fazer. Então, essas coisas você tem que estruturar bem, tem que perceber bem. Por quê? Porque vai que você está num curso, depois quer mudar, muda as regras das coisas e aí o que foi aconteceu com você? Você simplesmente ficou perdido lá e aí vai ter que recomeçar, né? Claro que recomeçar a gente vai sempre na vida, e principalmente vocês que têm, depois que eu cheguei aonde eu estou, eu percebo que vocês têm muito tempo para escolher muitas coisas. E olha que já faz um tempinho que eu saí da faculdade e que eu saí do ensino médio. Então muita coisa mudou nesse intervalo de tempo. Eu terminei meu ensino médio em 2002, né? Terminei minha faculdade em 2010. E quando eu terminei a faculdade, eu não entrei logo. Quando eu terminei meu ensino médio, eu não entrei logo na faculdade. E o passar foi uma mudança bem interessante, porque eu queria ser turismólogo, né? Fazer turismo. E não passei naquele ano, o vestibular era totalmente diferente do que vocês fazem hoje. Existe a primeira fase, a segunda fase na Universidade Federal. Eu passei na primeira fase, não passei na segunda fase. E tá vendo que esse percalço pra mim foi bom? Que bom que eu não fiz turismo. Que eu acho que eu não estaria me dando bem hoje se tivesse conseguido passar em turismo. Depois, quando eu estava fazendo o cursinho, o que foi que aconteceu? Eu cheguei lá e ainda não sabia. Eu comecei a fazer cursinho, eu comecei a estudar sem saber o que ia fazer. Qual foi o processo? Eu fui ler profissão. Vamos lá, vamos ler o que essas profissões falam. No meio do ano, quando eu estava começando a se inscrever, duas coisas boas aconteceram. Eu realmente consegui descobrir o que eu ia fazer, que era economia, e abriu o curso na universidade, o Centro de Acadêmicos do Agreste. Eu sou formado da primeira turma do Centro Acadêmico do Agreste de Economia. Abriu, foi muito bom para mim, porque eu estava mais próximo de casa, e nesse intervalo de tempo eu também estudava para concurso, né? Eu estudo para concurso desde os meus 17 anos. Eu fiz concursos na área da aeronáutica, também pelo meu processo educacional, que foi muito falho. Na época, o grau, e ainda continua sendo, o grau para passar é muito grande, e eu sabia das minhas falhas. E eu estudava e consertava as minhas falhas exatamente aqui onde nós estamos. Eu vinha, abria a igreja, porque em casa eu sabia, desde essa época eu já sabia que em casa eu não ia conseguir estudar. Eu vinha, abria, junto com o Rafael, que é hoje o cara que a gente está fazendo o canal, a gente sentava aqui na mesa e estudava, passava o dia estudando, porque a gente percebia que a gente não sabia o que a gente ia fazer, mas uma coisa a gente tinha certeza, né? Que fazer o que a gente estava fazendo era a melhor coisa que a gente tinha que fazer naquela época. Então, a gente, nessas escolhas que a gente foi fazendo, eu prestei concursos, passei a primeira vez não, passei no 8º concurso que eu fiz. Por isso que eu digo mais uma coisa para vocês: não desistam, persistam, continuem, procurem errando e acertando,
Muitas vezes a gente passa na vida percebendo a questão dos erros de uma forma, de que forma? Ah, eu errei, ou então chega alguém, é 5 aí, ó, é 3, é 2 a nota. Aí você diz, puxa, eu tirei essa nota, eu sou burro, eu não presto, eu sou idiota. Não, pelo contrário, você não é burro, você não é idiota. Você é um cara que não sabe o potencial que tem. Tenha certeza disso. Tenha certeza que você ainda não sabe o potencial que você tem. E muitas vezes, aquela pessoa que você está olhando do seu lado, que só está tirando 10, 10, 10, quando chegar no mercado de trabalho, vai ser um idiota. Vai ser muitas vezes um abestalhado. Mas aí eu quero dizer para os ambos, não é porque você está lá em cima que você tem que olhar para os outros que estão tirando nota baixa. Ah, bicho, é um idiota. Parem com isso. Né? Isso a gente percebe muito nas aulas, onde a gente está. A gente valoriza muito o cara que está lá em cima e desvaloriza o cara que está lá embaixo. Não façam isso. Não pensem dessa forma. A mentalidade da gente tem que mudar. Nós temos, na realidade, é que perceber que eu só tiro 10, vamos começar a ajudar quem tira 2, quem tira 3. Vamos todo mundo se ajudar. Nem todo mundo não sabe de tudo. Né? Provavelmente alguém que está tirando nota ruim, provavelmente tem algo para ensinar. Pode ser o quê? Na maneira de falar, na maneira de agir, na maneira de fazer as coisas. O mercado de trabalho é muito mais do que estudar física, história, química. Tem a ver com sentimentos, tem a ver com emoções, tem a ver com sentido, tem a ver com amor, tem a ver com outros sentimentos que a gente não aprende na escola. Aqui tem um diferencial, vocês aprendem isso aqui no colégio. Vocês sabem os valores que esse colégio aqui passa para vocês. Isso, tenham certeza, vai ser um diferencial na vida de vocês. Tranquilo? Certo? Próximo. Vai ser tem mais? porque assim, Pode dizer. como é que gostar de duas coisas está em um mundo totalmente oposto? Como conciliar isso numa profissão só? É tão difícil, exatamente, é uma coisa pro resto da vida praticamente, 35 anos. Então assim, eu não quero me arrepender, eu também não quero chegar na metade da faculdade e trocar. Uhum. Aí como fazer... Como pensar dessa forma, né? Então, como conciliar dois mundos que você gosta? Você gosta de duas coisas distintas, contrárias, de mundos contrários. E como é que eu vou conciliar isso? A minha dica é o seguinte, você tem que perceber, das duas, você provavelmente gosta de uma mais do que a outra. Essa vai ter que ser uma identificação pessoal sua. Eu não vou poder fazer essa escolha por você. Você que vai ter que fazer essa escolha. Beleza? Tranquilo? Segundo ponto. Nós, durante todo o percurso da vida, não somos o mesmo. Nós mudamos. Certo? Então, pode ser que você tenha certeza que quer fazer uma faculdade, quando chega lá na faculdade, começa a fazer a faculdade, e aí o que acontece? Você, ou no meio do caminho, cara, mudei, eu vou fazer outra coisa, eu vou fazer isso. Isso pode acontecer. Né? E você diz, mas eu não quero desistir. Isso também vai ser uma escolha pessoal sua. Ninguém vai poder fazer e realizar isso para você. Mas eu queria dizer mais uma coisa, que vai facilitar isso aí que você tem. Eu hoje, o que eu estou fazendo aqui é baseado em uma outra coisa que eu estou fazendo contrário àquilo do que eu faço no meu profissional. Hoje eu trabalho numa instituição financeira. Trabalho numa instituição financeira onde basicamente tem a ver com o curso que eu me formei, economia. Certo? Sendo que no passado do tempo, eu fui gostando de educação. Eu fui gostando de fazer o que eu estou fazendo com vocês aqui. Eu deixei de fazer o meu trabalho lá? Deixei? Não. Mas eu estou aqui. Eu estou aqui falando para vocês, dizendo para vocês algo que hoje eu aprendi, de uma mudança que eu comecei a ter. Então, queria dizer para você, se você quer colocar você numa caixa, saia dela. Porque você não vai ficar se você quiser. Isso é uma escolha sua também. Né? Então o que eu faço, o que você faz, você pode arrumar tempo, por exemplo. Eu gosto de matemática e gosto de ser DJ. Acho que seriam as coisas contrárias. Meu irmão, aproveita as noites aí, aproveita as festas e vai ser DJ. Mas também estuda matemática e vai ser um professor de matemática. Pronto, você acertou. Na verdade eu sabia que alguém gostava de ser DJ porque você sempre falou alguma coisa parecida. Eu não acertei também. Deu com... Tá? Vamos parar com o glamour que eu não sou... não tenho uma bola de cristal, né? Mas é isso aí, né? Às vezes a gente quer que as coisas sejam certinhas demais e elas não são.
a vida, ela não é tão certa assim como mostram pra gente e como ensinam pra gente. Ela tem diversos caminhos. Isso é o que é o bom da vida. Ela tem diversos caminhos e a gente pode escolher por todos esses. Certo, Adriel? Espero que eu tenha ajudado. E aí, vamos lá? Mais coisa? Quando é uma área não tão valorizada. Vê só o seguinte. Vou mostrar uma outra coisa que eu preparei aqui. Significado do trabalho e beijando na boca. Quem conhece esse filme? Uma Linda Mulher. Eu já ouvi falar. Já ouvi falar, né? Já assisti. Uma Linda Mulher. Uma Linda Mulher.